Capítulo 28 do livro de Mateus diz assim: E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, e chegou removendo a pedra, e assentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E de medo dele, os guardas assombraram-se e ficaram como mortos. E o anjo respondendo disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde foi posto o Senhor. Ide, pois, imediatamente e digam aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. Eis que vou, tenho dito. Então elas, saindo apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, foram correndo a anunciá-lo a seus discípulos. E enquanto iam elas dar as novas a seus discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, se achegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: Não temais. Ide dizer a meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. E indo elas, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos principais dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E eles então reuniram-se com os anciãos e, tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, ordenando: Dizei, seus discípulos vieram de noite e, dormindo nós, o furtaram? E se isso chegar a ser ouvido pelo governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, tomando o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E este dito foi divulgado entre os judeus até ao dia de hoje. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para um monte onde Jesus lhes tinha ordenado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidavam. E achegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: Todo poder me é dado no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. O testemunho da ressurreição de Jesus é descrita nesse capítulo 28. Um capítulo que diz sobre o final de sábado, quando já estava chegando o primeiro dia da semana, houve um grande terremoto. E foi num dia de sábado. E o anjo chegou removendo a pedra. Os guardas ficaram assombrados. E o anjo que removeu a pedra disse às mulheres que estavam ali: Não tenha medo.
E então elas entraram e viram o lugar onde foi posto o corpo de Jesus. E o anjo pediu para elas imediatamente dizer aos discípulos que ele havia ressuscitado dos mortos. Se Jesus ressuscitou no fim do sábado, isso quer dizer que ele foi morto numa quinta-feira, de quarta para quinta. E assim como ele determinou e disse que ele ressuscitaria ao terceiro dia. E antes da morte dele, ele havia dito aos discípulos que encontraria com eles na Galileia. E para isso, as mulheres precisaram dizer a eles que Jesus havia ressuscitado, mas eles não acreditavam, muitos não acreditavam. E Jesus saiu ao encontro dos seus discípulos. Então, sabendo que os soldados anunciariam aos principais dos sacerdotes o que havia acontecido, eles reuniram-se com os anciãos e deram dinheiro a esses soldados para falar que de noite os discípulos furtaram o corpo de Jesus. E eles pegaram esse dinheiro e foram instruídos a divulgar essa notícia falsa. E o relato da Escritura diz que essa mensagem errônea é divulgada entre os judeus até o dia de hoje. Por isso, muitos judeus não acreditam em Yeshua. Muitos judeus não acreditam que ele ressuscitou dentre os mortos. Os que viram Jesus não acreditaram. Jesus disse para eles que todo o poder é dado a ele no céu e na terra. Foi dado a ele porque ele é ungido de Deus. E ele deu uma missão para os discípulos. Ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, instruindo assim como ele instruiu os discípulos a guardar todas as coisas, a guardar a palavra de Deus. E ele disse que estaria com eles todos os dias, até a consumação dos séculos. A promessa do Senhor. Os discípulos que foram instruídos e que viram toda a manifestação do poder de Deus na vida de Jesus, se maravilhavam com tudo o que Deus fazia. E essa comunhão, essa firmeza, essa força, esse testemunho, ele é pregado até hoje em todo o mundo. E se você tem esse testemunho para oferecer e ensinar aqueles que estão à sua volta, aqueles que querem realmente ouvir, que possamos ser assim como os discípulos escolhidos para anunciar a palavra de Deus, anunciar a vontade de Deus, anunciar os passos do seu Filho Jesus, anunciar a grandeza da ressurreição dos mortos, anunciar que Jesus, Filho de Deus, veio cumprir a lei,
Anunciar que Jesus, ele foi morto, injustamente condenado, mas que ele não revogou a sua missão, mas ele cumpriu a sua missão. Que Deus abençoe a sua casa, que você fique com essa palavra no seu coração e que todas as coisas possam cooperar nas nossas vidas sempre, porque nós amamos o Senhor. E que não esqueçamos desse versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.